empreender é muita porrada, né, pessoal? A gente não ganha carinho, não ganha abraço, ninguém liga pra dizer obrigado, é só pra ele ter que cobrar alguma coisa, né? Adquirindo experiências. Todo lugar que eu passei, o pessoal queria me efetivar, me manter. Disse, não, desculpa, eu tô aprendendo pra montar meu próprio negócio. E o sucesso, ele te torna mais forte. Seja muito bem-vindo ao Pode Fazer Empreender um Negócio. Paulinho, vambora, bem, tranquilaço. Cara, hoje a gente vai falar com ele, que é formado em ADM, é CEO de uma empresa que está em todos os estados, uma empresa modelo SaaS que está em todos os estados do Brasil. Então, gostaríamos de convidar, seja muito bem-vindo, Narel Dedave Aloy. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui. Tô curioso aqui, cara. Me conheço um pouco o Narel aí, amigo, né? Então, mas acho que nunca conversou sobre a história, eu acho, da Aloy, da empresa e dele também. Então acho que vai ser bem pra galera que acompanhar a gente aí. Cara, antes de tudo, me diz uma coisa. Explica pra galera de casa o que é a Aloy e o tamanho dela hoje. Aloy significa liga, né? Vem da ideia de fundir marcas com pessoas. Esse é o propósito da nossa empresa, né? Empoderar empreendedores e gerar vantagens para a sociedade. E começou como uma plataforma de fidelização de clientes, para fomentar o relacionamento, entender o conhecimento dos clientes, né? Perfil de compra e gerar mais sucesso, sustentabilidade para os negócios locais. Ao longo do tempo, a gente foi se especializando na área de gastronomia. Então, hoje a gente atende em 96% da nossa carteira de clientes são empresas da área de food service, então empresas da área de gastronomia, né? Restaurante, açaiteria, pizzaria. E além de sistema de fidelização, relacionamento, a gente também trabalha com o catálogo digital, site de pedidos, cashback, PDV, caixa fiscal, estoque, inteligência artificial, robô no WhatsApp, disparo de campanha para cliente de aniversário. Tudo no mesmo lugar. Quantos restaurantes hoje, Narel? Quantos Atualmente clientes? nós atendemos mais de 2.000 restaurantes hoje no Brasil né? inteiro, praticamente. Legal. Todos os estados em mais de 400 cidades hoje. Eu tava falando da V4 também. Eles são os nossos parceiros também, né? Pô, Imagina, tem uma galera forte. Além da Aloy, nós temos modelos de parceiros também, distribuição comercial, né? Então, outros utilizam nossa tecnologia, né? Com as suas próprias marcas e também trabalham implementação, suporte local e regional, né? Então, consegue atender alguém no Mato Grosso ou na Bahia, bem mais próximo, né? Ou com uma unidade, além da gente que está aqui no Rio Grande do Sul, via distância, né? Que a gente também costuma fazer, né? Muito atendimento que legal. assim. Cara, e agora, galera, o Narel vai contar pra nós como é que ele... Não, assim, ó, antes de tudo, é muito bonito, né? Falar 2.000 clientes, mas eu quero saber do seguinte, cara, eu quero saber como é que era o Narel no colégio. Eu não quero, porque eu era o da frente, não tem cara. Não. Com certeza. Eu era do fundo. Era do fundo. Sempre tive essa ideia de liderar, né? Grêmio estudantil, Pô, cara, sempre fiz muita parte gente fala disso. isso, cara. Que o primeiro lance de liderança ou até mesmo de gestão de pessoas começa no Grêmio Estudantil dos colégios, cara. No time de futebol, né? Essa coisa. Ou no grupo que vai fazer a gincana da escola. Eu sou aqui de Faxinal do Soturno, então eu sou um da quarta colônia aqui, né? Da raiz. E minha avó também sempre foi administradora, trabalhava com isso. Minha primeira operação foi com 12 anos, a lojinha dela, né? Trabalhei no hospital aqui em Faxinal também, os meus primeiros empregos ali. Digitando notinha, na época nem se tinha notinha digital. Hoje o nosso sistema emite a nota de forma automática dentro do sistema. Acabou com o teu próprio emprego, cara. Mas tem outro que não eras. Vou ela o sistema muito operacional, né? Mas é engraçado, né? A gente conecta os pontos, mas depois a gente vai entendendo onde é que a gente veio, né? Então, de fato, primeira rodoviária aqui da Quarta Colônia era da minha família, tinha restaurante. Meus tios em Santa Catarina, quando eu ia para as férias, eu estava trabalhando no restaurante deles também. E ali que eu fui aprendendo sobre atendimento, sobre possibilidade de melhorar os negócios, né, locais ali dentro. E é isso, não era da frente, não, era do fundo. Cara, e assim, ó, me contaram aqui no ponto que tem uma história de música aí, toca um instrumento, qual é que é o lance aí? Eu sou guitarrista, né? Meu primeiro emprego, minha primeira remuneração foi em baile em cima do palco, Tu tava né? brincando, cara. Toco desde os 13 anos aí, banda em cima do laço, foi a nossa primeira. Que Banda massa, tocava mano. nos bailes aqui pela colônia.
Depois eu fui para Santa Maria, comecei a me profissionalizar mais e outras bandas, cheguei a ter 6 bandas numa época, né? que Então, legal. Caramba, conciliava a Um graduação, empreendedor musical, cara. conciliava a graduação junto com o estágio, né? Trabalhei por concessionárias, lojas de calçados também. E à noite, final de semana, eu acabava tirando minha renda extra ali também. Adoro tocar, né? A gente tem um momento de poder se relacionar com as pessoas, né? Fazer os outros felizes ali, estar em comemoração. E até hoje eu toco também, não tem mais aquelas 6, né? Não dá mais pra fazer tudo isso, mas a gente ainda tenta preservar aí, manter a parte do som. Até toquei esse dia lá na churrascaria lá. Que legal. Tava Fiz um somzinho, tava um amigo meu, tocando e do nada chegou com violão assim. Ô, Paulo, o Vini tá aí? Eu falei, sim, chega aí e tal, Ricardo. Vou fazer uma fazer um baguncinha som com o aí. Vini. Ele falou, você quer comer, Bruno? Tá, quer comer disso? Tá. Não, o Vini tá aí, eu vou fazer um som com ele. Eu falei, Que tá, massa, beleza, que cheguei. massa. Massa demais. Cara, me diz uma coisa. Vamos lá, então, puxar lá no início. Beleza, terceiro ano. Cara, tô me formando, preciso pensar o que eu vou fazer da vida, etc. Tem aquela pressão ainda, né? Da família, etc. O que passava pela tua cabeça? O que tu queria ser? Onde é que tu te imaginava com 10 anos depois? Como é que era o Narel acabando o colégio? Cara, eu sempre me vi como uma empresa, né? Então, a liderança ali já vinha aflorando. A ideia de empreender em algo da área de tecnologia, né? Eu sempre pensava que ia conseguir fazer algo muito grande. Então, aí foi minha jornada e eu fui para administração, né? Tive que escolher entre uma área mais estável, na época era direito, queria concurso, essa coisa toda. Fiz uma dinâmica e eu vi um horizonte, né? E acho que empreender e administrar isso, tu não consegue enxergar o fim, né? Então, tu consegue ter mais chance de ir além. E foi por isso que eu acabei indo para administração. Escolhi um caminho não tão fácil, né? Diferente de um concurso que pode ser um caminho mais... Não que seja fácil, né? Mas ele é mais... acho que é Mais menos... estável após, é mais eu acho, estável, né? É. Mais alinhado ali. Mas faz parte, é perfil. Eu não me sentiria tão confortável em algo que eu não Estável. pudesse ter essa estabilidade, esse desafio, né? Eu acho que empreender é muito disso. E aí que eu fui para administração, né? E essa parte do Grêmio Estudantil, de líder de gincana e tal, isso dá um know-how e faz a gente querer aquela adrenalina da coisa diferente, Muito, né? é. Do desafio de, tipo, vencer, de querer mais, de fazer mais, né? Então isso ajuda muito no colégio. E depois, dentro da graduação, escolheu administração. E aí? Tava trabalhando, não tava? Como é que era o Narel naquela Eu sempre época lá? trabalhei, né? Acabei que eu tinha que me virar sozinho também, né? Em Santa Maria, quando eu fui estudar para lá. Tocava à noite, né? Estagiava durante a tarde, estudava de manhã, à noite, a gente se virava, não parava nunca, né? Passei por concessionários de veículos, né? Da Chevrolet, Santa Maria, setor calçadista, adquirindo experiências. Todos os lugares que eu passei, o pessoal queria me efetivar, me manter. Eu disse, não, desculpa, eu tô aprendendo para montar meu próprio negócio, né? Então, eu tive a oportunidade de aprender sobre pessoas, sobre marketing, sobre vendas, que foram as áreas que eu mais me encontrei dentro da administração, né? Eu não sou o cara da planilha, das finanças, né? Eu sou um cara mais louco mesmo, assim. Então, eu sou das vendas, da comunicação, do marketing e do relacionamento, né? Então, me encontrando nisso que acabei me especializando mais nessa área, né? De marketing, negócio, gestão de pessoas e equipes, né? Cara, e grandes lideranças falam isso, sabe? O senhor Roberto, quando esteve aqui no primeiro episódio, comentou que o quão importante é trabalhar para diversos chefes ali, 2, 3, 4 chefes diferentes, para realmente entender como funciona a cultura diferente, lógica diferente. E depois você, cara, tô apto, tô pronto, beleza, vou abrir o meu negócio. E aí vai e abre o próprio negócio, né? Isso é muito interessante porque realmente aprende calçadista, veículo, cara, um pouco de tudo, né? Não, e a gente fala uma coisa também, que a escola de um líder sempre ela é outro líder. E quando tu passa por vários líderes, até pra gente entender o que não é legal de se fazer, entendeu? Dizer assim, pô, esse chefe aqui, esse líder, ele, de uma certa forma, algumas coisas são muito legais, mas quando eu tiver a minha empresa, dessa forma eu não quero atuar. Depois acerta, né? É que também, né? Aquela coisa, não tem como tu saber, né, sem aprender. Então, eu sempre lembro que tinha um amigo meu que disse, pô, tu não vai ganhar dinheiro, tu tinha que estar trabalhando para ganhar um pouco de dinheiro. Eu disse, cara, não tô aqui para ganhar dinheiro agora, eu tô aqui para aprender, né? Tanto que a pessoa geralmente ficou numa posição mais estável e a gente acabou progredindo, né? Porque, enfim, dediquei mais conhecimento. Não adianta tu querer cortar lenha se não afiar o machado, né? Velha história da eficiência e da eficácia. E foi isso, eu acabei estudando e me agregando muito conhecimento para poder aplicar, né, de fato, no negócio. E aí, quando é que surge o negócio daí, então? Não, eu ia dizer, qual o primeiro negócio? Como veio? Como foi a ideia, né? Geralmente um empreendedor é aquele, né, que começa um negócio, começa outro, etc. Assim, a Aloy foi teu primeiro negócio ou teve outros negócios antes?
A gente tem a mesma sociedade dentro da Aloy que legal. do nosso primeiro negócio. A Aloy é a nossa 4ª empresa em conjunto. Tá, agora né? eu quero saber as 4. Hein? Uma por uma. Qual foi a primeira? A primeira foi o Polvo Louco. Povo né? Louco, lembro. Famosíssimo. Famosíssimo, aham. Cupons de desconto, Isso, etc. Né? ofertas. Depois veio o Polvo Tickets, que era Tá. ingressos, festas, eventos, né? Etiqueteria, bar. O Polvo Club, que a gente tinha uma espécie de associação também com conveniados. E após atrair milhares de clientes para milhares de empresas, a gente entendeu que o pessoal não sabia fidelizar clientes, né? E a gente desenvolveu o Polvo Spot, que se tornou hoje a Aloy, né? Então, o Polvo Louco, ele foi uma ideia que foi fundada pelos meus 2 sócios, Eliezer que ano e isso, Eduardo, Narel? isso em 2010. Pô, tô falando de 15 Faz anos atrás. 15 anos né? atrás. 16 agora, né? A gente se conectou em 2011 através de um parceiro em comum da música, né? Pô, Antigamente tu fazia uma entrevista de estágio, não podia dizer que tu era música, né? Que não ia aparecer, né? Aquela coisa. Mas foi através da música que houve essa conexão, né? Então, era um dia de chuva, a gente numa cafeteria, meu sócio tinha uma folha de ofício e muita vontade na mão, né? Eles não eram da área comercial, eles eram da área bem mais técnica e precisavam de alguém para representar Santa Maria. A matriz era em Porto Alegre e foi aí que tudo começou, né? A gente tinha um sonho, eles tinham um site que eles conseguiram desenvolver com pouco recurso na época, 3 cabeças de polvo que a mãe deles costurou e 50 mil flyers. Era isso que a gente Tá, tinha. e por que polvo? O polvo é um animal muito inteligente, né? Tá. Possui corações, né? E também os tentáculos. Então a gente conseguia conectar, unir as ofertas às pessoas que precisavam. né? O cara manja do marketing, né? Tu vê que ele falou... Comercial, né? Pô, massa demais. Ah, Legal. cara, a gente vendia, sei lá, 5 mil rodízios de pizza, 10 mil entrecô, era uma loucura, assim. E o muito legal do polvo era que a gente conseguia conectar muito B2C, né? Então a gente via a nossa marca na sociedade, no povo, né? Sim. Nas pessoas. E também oportunizava muita oferta, momentos especiais para quem às vezes não tinha uma condição, não tinha condições de... Então era muito legal Agora, isso. preciso dizer assim, ó. Eu, estudante de Santa Maria, os pila contados, Usava muito, né? cupomzinho do Povo Louco, chegava lá no lugar, viu? É o cupom. Cara, era assim, ó. Se tu queria marcar um date, um negócio, era a melhor coisa. Porque geralmente tinha opção pra Baratinho, né? 2 pessoas, tu comprava com um tempo, só que tinha só uma coisa, tu tinha que ligar de tarde pro restaurante marcando. reservar, E às vezes tu tava assim, ó, tava tudo certo, e tu ligava no restaurante e ele dizia, não, o de hoje tá esgotado já. Aí Pô, tu- tinha que Aí remarcar. tu perdia a crush daí. Mas, cara, eu usei muito, muito, muito. E agora, assim, de uma forma bem... Pensando no negócio mesmo. Uma cidade como Santa Maria, que é onde vocês surgem, com estudante, que é a galera que realmente, cara... Não é todos os estudantes que estão ali, né? Sobrando Claro. grana, etc. A gente sabe que muitos até as famílias fazem um esforço para vir para Santa Maria estudar, etc. Sim. Tu dá uma oportunidade da galera conhecer. Eu conheci restaurantes através disso. Entende? Porque eu achava que era muito caro, etc. E aí, quando tinha aquela oportunidade, pô, eu sei que eu vou gastar isso aqui, vou gastar daqui a pouco mais só uma bebida, alguma coisa, e dá uma oportunidade. Quando que tu entende que esse negócio era pra Santa Maria? Ou ele já surge pensando no estudante? Ele surgiu em Porto, na verdade, né? Que só Santa Maria justamente pega o estudante que tinha mais aderência digital. Na época, o pessoal não tinha internet nos pontos de venda. Sim. A gente tinha que fazer venda, imprimir os cupons, Eu a lembro lista e disso. entregar pro lojista receber e marcar na caneta. Depois que chegou a internet no ponto de venda, né? Então, ele conseguia acessar um painel, validar e tudo mais, né? Então, acho que surgiu muito ali e deu muito certo ali por causa disso. Então, a gente tinha tanto a demanda, tanto a digitalização. E o restaurante, na época, ou a gente trabalhava muito com salão de beleza, empresa de entretenimento também, não tinha um poder aquisitivo ou conhecimento também para investir em anúncio, marketing digital na época. O que a gente tinha de recurso? Televisão, rádio, outdoor, Sim. que eram mídias caras, Caras, né? digamos Claro. assim, na época, né? Tu pagava Sim. R$1.500, aparecia 15 segundos, Sim, 10 na é, TV. exato. Hoje tava até mais, com Sim, certeza. sim, é caro. O próprio anúncio aumentou. Eu nunca me esqueço do fenômeno, não sei se você já assistiu aquele filme do Facebook, do Zuckerberg Sim, lá, sim, aham. quando ele começa a ver os contadores de milhões de pessoas Aham. evoluindo. Não que tenha batido os milhões assim, né? Porque Santa Maria só tinha 250 mil habitantes. Mas a gente viu a página subir, assim, de 5 para 10 para 15 mil, assim, em Pô, poucos que legal. dias, assim. Então foi um fenômeno através de uma promoshare na época, né? E, de fato, ver venda acontecer no online, que é algo que nem fazia ainda... Todo mundo a gente achava que a gente era uma franquia, era uma Big Corp que chegou esse talão, esse Maria, mas no fim nós éramos 3, né, pensantes, um desenvolvedor, um designer e um vendas ali fazendo a coisa acontecer. E para o restaurante ele tinha uma espécie de fazer mídia ou comunicação sem ter que investir. Entendi, boa. Né? Claro, ele não recebia o lucro ou a margem em si naquela oferta, que era muito baixo.
E na época também as margens eram outras, né? Sim. Tu comprava um bife por 5 e vendia por 30. Hoje tu compra por 5 e vende por 12, né? Então, a margem se apertou mais ao longo do tempo. E aí foi muito disso, sabe? De fazer a coisa dar certo, ver o lojista crescer e o cliente ser feliz, né? Cara, e como é que era? Agora uma dúvida. Vai lá. Como é que era nesse início, assim, tipo, tu vê a plataforma crescendo, vocês em 3... Como é que foi suportar tudo isso, tipo, de cliente chegando e o negócio tem que levar impresso? Putz, daquele restaurante não tem internet, tem que levar lá. Como é que era essa logística? Como é que fazia pra administrar isso? E depois, como é que surgem os primeiros colaboradores também, né? Como é que vai crescendo a empresa? Sim, um dos meus sócios eu fui conhecer fisicamente depois de 1 ano e meio nós operando, né? Sério? Se tornando parceiro. Eu não entrei como sócio da empresa, né? Entrei como um comercial, comissionado, só que no fim a empresa começou a tomar forma em Santa Maria. Ninguém faz nada sozinho, né? Enquanto eu tô vendendo, tem alguém desenvolvendo ou programando. E ali houve a necessidade de contratar a primeira colaboradora, que foi uma pessoa até de Vale Vento aqui, né? Da nossa região. E para atender cliente, para atender aquele telefone, para fazer venda de cupom, né? Funções que acabavam saindo um pouco do escopo de fechar uma oferta, fechar um negócio ou gerir e organizar a empresa. Cara, processo seletivo, veio vendedor, isso a gente foi para 2, 3, hoje a gente deve estar em 25 pessoas lá na Aloy, né? E mais de 100 parceiros distribuidores, que são PJs e parceiros comerciais, né? Que a gente olha para dentro, mas ao mesmo tempo são fora. E foi isso, foi começando a chegar gente, foi começando a evoluir. Eu venho da área de administração, né? Então veio muito de organizar isso, organizar a casa, organograma, funções, definições, Em algum momento papéis, deu um né? medinho ali de dizer assim, cara, o troço tomou uma proporção, será que a gente vai dar conta? Cara, hoje eu tô com medo, entendeu? Eu acho que se não tiver medo é que nem o show. Se tu não sentir aquele frio na barriga, cara, ou tá tudo muito certo ou deveria estar fazendo algo, né? Dizem que tem que ter essa certa tensão, né? Essa aflição, porque se tá tudo muito conveniente, é sinal que tu poderia estar fazendo mais, né? Empresa que não cresce tá morrendo, né? Então, o meu papel como CEO é tentar quebrar o nosso negócio antes que alguém quebre, né? Então, é difícil ficar tranquilo, sereno, assim. A gente tá sempre, né? Mas tranquilo, estamos trabalhando nisso para ficar mais, né? Mais gente, mais pessoas. É aquela coisa boa, né? Do frio na barriga mostra que a gente tá vivo, né? Que tá Se a gente vivo. não Mostra que tá vivo, velho. né? É isso, e quanto maior fica a organização, maior a responsabilidade, maior o desafio, né? Maiores os temores, né? Os insucessos e os sucessos também, as alegrias aí, né? Cara, tu fala ali, por exemplo, 3 empresas antes da Aloy, etc. Como que é a transição de uma para outra? Dá um medo de, por exemplo, pô, não deu certo, ou daqui a pouco, pô, é uma oportunidade. Como que o Nael se posiciona com essas incertezas que o próprio mercado traz, etc? A gente cresceu em bootstrapping, né? Para quem não conhece o termo, é por conta própria, sem patrocínio, sem nada, né? Então, todo o valor que a gente foi recebendo, a gente foi reinvestindo no nosso negócio. Esse é um erro que eu vejo acontecer em muitos locais. O cara ganha um dinheiro no mês, compra um carro, no outro dá fura na empresa, o cara quebra, né? Isso a gente fez muito bem desde o início. Então, a gente sempre foi reinvestindo. A gente tinha um negócio, o Polvo Tickets veio para tentar divulgar o Polvo Louco. Eu sempre tinha o sonho da minha marca ser divulgada na rádio, sem eu ter que investir. Na época, eu nem tinha condições para isso. Lembro que eu tava viajando na estrada e, não, compre teu ingresso no Polvo Tickets, né? Pô, legal, funcionou. Então, foi um projeto que a gente investiu. Na época, a gente trouxe 2 sócios da área de entretenimento de Santa Maria também, que aportaram capital. E a gente entrou com a mão de obra, né? O intelecto ali com a base que a gente já tinha. Essa foi uma empresa que na pandemia a gente sofreu uma baixa violenta. Ninguém sabia, ninguém previa. Sim. Mas empreender é isso aí, cara. Às vezes tu dá certo, faz parte. E o insucesso, ele te torna mais forte, né? Então, vocês podem ver aí várias histórias, o cara não deu certo na primeira. Ele deu certo depois que ele quebrou 3, 4, 5, 10 vezes, né? Uma vai dar certo. É a questão É que nem vender. Tu vai ligar para 10, tu vai tomar 9 não. Tu vai ganhar um sim, faz parte. Tem gente que não aguenta tomar os 9 não, né? Mas acho que empreender é muito sobre isso. Sempre falo sobre ser resiliente, né, cara? Tu vai cair, mas tem que cair mais... Se levantar mais forte, né? Então, acho que é muito sobre isso ao longo do tempo, né? Tá. E nessa época... Tá, beleza. Aí o Narel se forma em administração. Ou não? Você se formou? Sim, sim. Tá, e aí, como é que era? Essa época já tinha empresa ou ainda não? Como é que foi essa transição? Eu tava me formando, né? E acabei perdendo meu pai. Meu plano era fazer pós fora do país. Ele era casado com uma inglesa, né? Tinha meus irmãos lá. Meu pai acabou falecendo de infarto. E eu fui surpreendido. Caí num momento não tão bom da minha vida ali, durante uns 4, 6 meses. Mas foi através do trabalho que eu saí também, né? Consegui um estágio na época e logo depois virei pai, né? Então, tive essa notícia, deixei de ser filho para ser pai.
E aí a empresa tava começando e meu filho tava quase nascendo. Foi tipo isso, meu salário era R$300 e tava com o filho nascendo, né? Minha primeira entrevista de emprego, eu tava lá em casa com o neném no colo, né? Então foi assim que tudo começou, né? Correndo atrás para dar certo. Trabalhando, levando criança para escola, para ir empresa, das 7 às 7, 10, 12 horas. Não que tenha mudado muito a carga de trabalho, mas a gente trabalha melhor hoje, né? Mas foi mais ou menos nessa pressão mesmo, né, cara? E a pressão tem movimento, e tu tem outros desafios, né? E outras responsabilidades, né? A vida antes e depois da paternidade aí, né? Eu tenho um casal, o Davi e a Vida aí. Hoje eles têm 13 e 12 anos e 11 anos já. Então já estão indo pro braço. Daqui a pouco eles começam a trabalhar também. Bota esse serviço também. Jovem aprendiz da Loi. Estamos com 12 e 13, então já bota. Já tá na hora. Já vamos... Esse é o último verão de você. Criar um trainee lá. É Davi, né? É Davi. Davi é o Davi. 13 anos. Já dá pra... E aí, depois, como é que com a empresa está se desenvolvendo e tudo mais, quando que o Narel se torna sócio e vira CEO da empresa? Como é que surge isso, né? Pois então, o Eliezer e o Edu me chamaram para ser sócio. No fim das contas, a empresa éramos nós três, mais algumas pessoas já. E estava consolidada em Santa Maria, né? Então, aquilo eu já estava ganhando bem na época. Decidi ser sócio, voltei a ganhar mal, né? Aquilo é isso, porque o dinheiro tem que ficar investido. E aquilo, durante alguns anos se passaram. Os guris nem recebiam salário no início da empresa, né? Então, eles passaram ali, desde que eu entrei, um ano meio que sem receber. E disse, cara, não, se precisa receber também, a gente tem que ter um valor de sobrevivência aqui. E o resto a gente vai reinvestir nesse trem para crescer. E desde assim foi, né? Isso já passou 10 anos, a gente segue investindo, segue crescendo. Claro, hoje a gente tem uma qualidade de vida bem melhor que a gente tinha lá atrás, né? Espero que amanhã a gente tenha melhor ainda, assim como todo time, né? Que a gente sempre trabalha para isso. Mas é uma fase de crescimento, cara. E empreender no início sem recurso é isso mesmo. Tem que sangrar um pouco, abdicar de algumas coisas para poder fazer dar certo, né? Então... Nunca foi fácil, né? Teve que trabalhar bastante. E a Loi surge quando daí? De 2012, né? A gente teve o Polvo Louco, teve o Polvo Tickets, o Club e o Spot, que a gente desenvolveu em 2016. Tá. Pra você ter uma ideia, a gente não tinha recursos também na época. A gente conseguiu fechar 10 contratos com 10 clientes com a solução que a gente ia desenvolver. Mas eles tinham que pagar 3 meses antecipado porque a gente ia usar o recurso para desenvolver a aplicação. E tu que foi vendeu. assim que a gente ia. E eu vendi. Vendi para 10, né? Na época, eu sei, não lembro, foi um valor baixo, né? Mas para nós era alto, para quem não tinha tanto recurso. Mas foi assim que a gente validou o MVP da Loi, com uma venda prévia e executou, entregou. E foram os nossos primeiros 10 clientes, né? E aí foi para 10, foi para 100, foi para 1.000, foi para 2.000. E hoje o produto já é outra coisa, né? A gente tem muito capital investido, energia ali de tempo. Mas foi de 2016 para 2017 que a gente decidiu focar ali e encontrou o modelo SaaS. Porque até então, com o Polvo e com o Polvo Tickets, cara, era venda todo mês. Tinha que fechar oferta, tinha que fechar negócio. E a gente não sabia o que ia acontecer no próximo mês, né? Com o SaaS, para quem não conhece, né? O software... Explica pra galera o que é o SaaS. Claro. O SaaS é um software as a service, né? Então, um software como um serviço. Então, é um modelo de recorrência. Para quem não leu ainda, é legal, muito legal aquele livro do Aaron Ross, que é o Predictable Revenue, né? Receita previsível. Então, a receita previsível consiste em tu ter uma receita recorrente. A gente chama de MRR. Então, são mensalidades. O próprio Netflix é um modelo de SaaS, né? Para quem tem ali, tu paga uma mensalidade e usa. Ou não usa, né? E às vezes, quando não usa, também tem uma margem de sucesso. E a gente começou a ver aquilo crescer e calcular, estimar quantas lojas, a quantos tickets por mês. Uma academia não deixa de ser um SaaS também. Tu paga a mensalidade lá. E é assim que a gente foi crescendo de uma maneira mais sólida. E conseguindo ter constância de crescimento todo mês, porque a gente tinha a receita recorrente, né? E aí tu consegue extrapolar um pouco mais de receita com outros serviços e produtos agregando aqui. Mas foi aí que veio o SaaS. Eu disse, pô, gostei desse negócio aqui, né? Não tem mais aquela loucura de todo mês apagar e correr. Eu já tô criando uma base que tá aumentando. E foi aí que a gente entrou no SaaS, na Alloy, em 2016 para 2017. Cara, conhecimento sempre, né? A gente tá atrás. E foi que a gente começou a entrar em processo de aceleração. Então, a gente foi para o Inovativa Brasil, que é um dos maiores programas da América Latina para startup, empreendedorismo. A gente participou do Sebrae Scale também, que é um processo de aceleração para startup, que é empresa de base tecnológica. A gente precisa de um computador para trabalhar, né? Não precisa de uma indústria ou de um maquinário pesado. E após isso, a gente começou a ter interações com os investidores também. E ali por 2018 para 2019, até posso passar de vários eventos e processos, calibrado, validado em empresa, já ter mais de 100 clientes em operação, a gente conseguiu passar no processo de aceleração da Venture, né? E foi onde a gente captou nosso primeiro investimento.
pelo fundo da Hélice. Que aí a Hélice é formada pela Randon, pela Gerdau, pela rede de postos Sim ali, que são as empresas da Serra Gaúcha, né? Que são os nossos primeiros investidores na Alloy. E aí que tudo começou, 2020, a gente tinha mais recursos, começou a escalar time, escalar equipe, expandir estrutura física e veio uma pandemia, né? Veio uma pandemia. É tipo isso daí. Metade dos restaurantes fecharam, metade da nossa base quebrou de alguma forma. E o que o Narel pensa nessa hora, cara? Quando o troço aparece, beleza, tá, agora estourei, agora não mais. Mas eu acho que isso daí acontece sempre, não é só numa pandemia. O Paulo tem negócio, também tem a Cacá, e assim, cara, pegou fogo na carne mesmo, dá um jeito, troca, tira a casca e serve o que dá, né? A gente vai se virando, né? Na crise a gente tem que criar, né? E foi ali que a gente entendeu que a maioria das nossas empresas já era da área de gastronomia. Só que a maioria era operação física, salão, nem tinham plataformas de pedido ou sabiam vender via delivery. Só quem era nosso cliente já tinha base de dados. E com a base de dados a gente conseguia fazer campanha, fazer oferta e fazer ação. Assim a gente conseguiu salvar muita gente ali, porque a gente conseguia usar a base deles para disparar campanha e ação. E a gente começou a lançar a nossa primeira plataforma de pedidos digitais, delivery online, né, delivery order, para negócio de gastronomia. Então foi de uma necessidade, a gente só tinha um sistema de fidelidade antes, de relacionamento. Depois que veio a aplicação de pedidos em função da dor da pandemia. Na sequência veio o QR Code, né, low touch, tablet na mesa, porque não podia ter toque. Isso foi a loucura da operação da pandemia. E a gente acabou crescendo na pandemia. Tinha uma oportunidade, no fim. A gente não estava tão preparado, né? Gostaria de ter uns 3 anos de preparo antes ali de chegar, porque poderia ter escalado bem mais, né? Mas é isso, a gente não esperava. Lockdown, cara, mundo que tá fazendo e foco. E a gente ainda tinha outras operações do Povo Louco, por exemplo, que a gente decidiu desligar o Povo Tigres, a gente teve que encerrar ali, a gente teve uma baixa, não teve o que fazer. Porque a gente tinha quase 200 eventos online, né? Festa aqui, era October em Santa Cruz, Intermed lá, que tinha. Aí foi uma loucura, cara. Ali a gente perdeu dinheiro, de fato. A gente investiu um capital, mas a gente teve que passar a empresa. Acabamos tendo um exit ainda ali, mas a gente acabou perdendo dinheiro. Investir é isso. Às vezes tu acerta, cara. Às vezes tu não acerta. O importante é não desistir, né? Seguir. E de novo. E de novo, É legal, né? Na crise se cria, né? Tipo, na crise se cria. Porque aí dali que vem das ideias pra fazer coisa nova. Pra fazer coisa nova, é isso aí. A própria do QR Code na mesa, usar os tablets, etc, né, que vem. E depois, como é que foi criar o restante? Tu comentou, a gente começou a desenvolver outras coisas, plataforma financeira, etc. Como é que foi desenvolver? Também foi de uma crise que criou ou foi tipo, não, agora a gente tem que pensar em... A gente tentou desenvolver muitas parcerias com os temas de gestões, mas muitos fechados ou não tinham API aberta para integração e não conseguimos fechar uma parceria certa com ninguém, assim, que de fato suprisse a demanda que a gente tinha, né? Porque a gente tinha uma plataforma de fidelização e uma de delivery. Só que a gente já tinha uma plataforma de autoatendimento no local e o lojista começou a nos pedir, cara, coloca um PDV aqui, coloca um caixa ali, coloca um estoque aqui. E hoje a gente está virando um RP de fato, que é um sistema de gestão, né? Além da emissão. Depois da pandemia, ali por 2023 até 2024, para você ter uma ideia, a gente cresceu 10 vezes a empresa, de 2020 a 2024. A gente teve um crescimento de 10 vezes. E aí a gente recebeu um novo aporte no final de 2024 com a Sicredi, né? A gente é a 4ª empresa investida na história do Sicredi, que eu sempre achava que era uma cooperativa aqui de Faxinal, né? Aqui da Colônia. Aqui em Faxinal, tem aqui em Faxinal, né? Me criei com aquela marca ali, Santa Maria tinha também, o pessoal conhecia o Povo Louco lá dentro. Ao mesmo tempo, a gente já atendia Belo Horizonte também com algumas redes e franquias. A gente foi premiado pelo CDL a nível nacional como startup de destaque no Brasil, né? Então a gente foi para BH, mas o nosso investimento pela Sicredi é do fundo comunitário. Então a gente pega Gramado, Serra Gaúcha, né? Onde a gente tem a Pioneira, Santa Maria, Belo Horizonte, que é a nossa matriz aqui, que também atende a 4ª Colônia, Caminho das Águas, Joinville ali, Xangri-Lá. E a gente tem... Joinville é Santa Catarina, né? O Caminho das Águas é Capão na Canoa ali, Xangri-Lá. Então são 4 cooperativas que se juntaram para investir na Alloy. Legal. Por causa do mesmo propósito, né? Se relacionar e fazer negócios crescerem também. Então faz todo sentido. A gente consegue trazer agora também a aplicação rodando dentro das maquininhas de cartão, ao mesmo tempo que o Sicredi consegue ofertar o equipamento, consegue oferecer linha de crédito ou taxas melhores para todo mundo, né? E é isso, a gente consegue empoderar, a gente não é exclusivo só pelo investimento, a gente também tem integrações com outros adquirentes, né? E segmentos da área. Mas então a gente vem agora de 2025 para cá no investimento, né? Pós-investimento.
A gente já conseguiu praticamente dobrar a empresa, provavelmente, de novo. Agora, nesse ano, a gente finda isso. Então, a gente vem dando um salto, né? A cada ano a gente dobra, a cada 2 anos a gente consegue duplicar, dependendo do porte, né? Quanto mais a gente cresce, um pouquinho menos de porcentagem, mas tá valendo igual, né? Cara, e me diz uma coisa. Tu comentou com que hoje a Aloy tem 25 funcionários a princípio diretos, né? Dessa gurizada, provavelmente tem uma gurizada nova que trabalha ali, etc. Qual é a característica que tu vê que tu diz assim, ó, cara, eu quero trabalhar com esse cara? O que tu acha que é importante, até mesmo pra gurizada que tá entrando no mercado de trabalho agora, etc. Cara, já passaram, acho que centenas de pessoas lá, né? Legal. Porque a gente tá 15 anos trabalhando, né? E pessoas, às vezes, têm ciclos também. Sim. Fica 2, 3 anos no local. Eu mesmo, como estagiário, passei geralmente fui até o fim, 2 anos ali. Mas o Pedro tá aqui conosco, tá há 5 anos já na empresa, né? A gente batalha muito pra manter. Mas, cara, agora mesmo a gente abriu uma vaga para suporte, chegou 800 candidatos, para vocês terem uma ideia, né? Claro, a gente contrata e recruta gente no país inteiro. E a gente já não tá mais no nosso primeiro ano de recrutamento, né? A gente tem 15 anos já gerindo pessoas, a gente usa plataformas para isso também. Mas, cara, apresentação é tudo, né? No currículo ali a gente pede um vídeo, às vezes o cara não manda. Já perde ponto, né? Certo. Tem gente que entra aqui dentro e não teve nenhuma experiência. A gente gosta muito de também formar na base e dar oportunidade para outros, né? Menor aprendiz ou primeira experiência. Claro que o ramp-up ele é maior, mas ao mesmo tempo a gente consegue formar dentro de casa a base, né? Então a pessoa fica 1, 2 anos em estágio, ela é efetivada e ela pode crescer dentro da organização. E a característica, cara, eu gosto muito da resiliência, né? Eu gosto muito de quem aguenta a porrada ali dentro. Mas tem pessoas e perfis e vagas e vagas, né? Para quem é do desenvolvimento, por exemplo, a área mais técnica, a gente não vai botar o cara para fazer venda, né? Para conversar. Não é do perfil dele. Então, a gente analisa muito as skills, os perfis, né? Tanto em cor quanto em personalidade, para alocar as pessoas certas nas funções certas, né? Então, às vezes, também não era ali, tem a possibilidade de trocar, né? Mas eu vejo muito de gente com vontade, sabe? A nossa empresa não é uma empresa que tu vai pegar um estágio e fazer café, né? E se tu pegar um estágio e fazer café, cara, na minha opinião, tá fazendo errado. Tu tem que aprender. Sim. Então, busca algo que vai te trazer conhecimento, vai te forçar a buscar mais, né? Sim. Então, a gente tem gente que é estágio, gente que é PJ, gente que é CLT, mas também tem colaboradores dentro da Aloy que operam, estão em Minas Gerais, estão em Salvador, na Bahia. A nossa maior parte do time está aqui em Santa Maria, né? Onde é a matriz aí. Mas o modelo ele é home, ele é híbrido. Você pode operar da sede ou pode operar de casa. Mas a gente acredita muito na entrega, cara. Não precisa ficar sendo cobrado, tem que saber o que tem que fazer e tem que entregar, né? Fica uma dúvida agora, que eu sei que esse Narel é um cara de boa, mas agora o Leandro me falava que parece um cara que na empresa é mais... Como é que é o Narel real, tipo, lá na empresa lá? É mais paulada ou é mais tranquilo? O Narel PJ. Tipo, lá, não entregou essa fonte de resultado. Não é nem... E o Pedro tá ali pra confirmar. Como é que eu vou explicar isso, né? Tipo, Narel é uma coisa, né? Mas eu sou um colaborador da empresa também, então... Tem certas horas que a gente tem que levantar um tom, ser mais ríspido ou mais sério, com certeza. Mas é sempre em prol da empresa, né? Não é sempre em prol do meu pessoal. Mas eu acho que eu sou uma pessoa... Eu acho, né? Eu acho, né? Que eu procuro ser uma pessoa mais amigável, sabe? Aberta, cara. Eu não gosto muito dessa viés de estar sempre cobrando os outros. Eu acho que as pessoas têm que entender o que tem que ser feito e fazer. Mas tem gente que também precisa ter regra, né? Ou ter cobrança, que senão acaba não entregando, né? O nosso perfil que a gente trabalha com pessoas de proatividade, assim. Então, buscam entender, buscam ir além, buscam superar expectativas, né? E tem a regra, né? Tem gente que não dá certo, logo sai. Tem gente que fica na média, mas às vezes precisa ter gente assim. E tem gente que é estrela também. Então, a gente tem que batalhar aqui como gestores, como empresa, para manter também as pessoas, né? Então, isso vai desde a qualidade de vida no trabalho, ter abertura para poder chegar e falar lá com o chefe ou com o líder, né? Que, pô, eu tô passando por um problema, gostaria de conversar. O cara tem que ter abertura. Então, a gente vai muito desse viés de abertura, sabe? Ser franco um com o outro. Não sou muito dessa de pressionar tanto, né? Tem características, cada líder é uma forma diferente, né? Mas às vezes a gente tem que de fato ser, pessoal, a gente precisa correr mais aqui, ou não tá funcionando assim, né? Ou a gente já foi reincidente 2, 3 vezes, isso aqui não tá certo, tem que melhorar. E é isso, é a figura da empresa. Se a empresa achar que está sendo auferida ou precisa de uma chamada de atenção mais forte, aí eu vou ter que tomar essa postura. Eu sou teu amigo aqui, mas ao mesmo tempo eu sou carrasca, tipo isso, sabe? Sim, tem que ser, né? Não adianta, né? Faz parte do... isso era mais ou menos como eu tinha pensado na piada. Agora eu vou fazer uma pergunta que nem estava combinado, que é o seguinte, assim, agora tu falou e eu fiquei pensando, o Narel é o cara que prefere o QR Code para ver o cardápio ou ele prefere o cardápio impresso?
Então, né? Cara, porque agora eu quero saber. Eu sou um novo velho, né? Eu fui o último a ter WhatsApp, a pegar o celular Android, ou iOS aí. Eu gosto muito de pegar, de ver a imagem, né? De tocar e tudo mais. Hoje com o cardápio a gente consegue ter essa digitalização com uma imagem bacana ou com um vídeo ali, né? Então, eu sempre gosto da ideia de ter ambas as opções. Daqui a pouco vai pegar alguém que tá mais digital, que não quer esperar o garçom, tá com o restaurante lotado. Cara, toca o QR Code aqui, legal. VaptVup pediu. Nossa. Ótimo. Pô, tem um perfil mais novo velho ou mais tradicional. Cara, eu quero o cardápio, eu quero ver, eu quero uma recomendação, quero ser atendido pelo garçom. Isso é serviço, é experiência, né? Então tem que ter as duas opções, né? Tanto que teve um tempo que não era... Acho que tem a obrigatoriedade, né? De você ter ou não ter os dois modelos ali. Mas o físico, ele é o mais tradicional, é o que vira. Só que ao mesmo tempo, pro cara que é dono do restaurante, é um inferno, né? Porque ele tem que imprimir, tem um custo, aí tem que trocar valor, alterou o Aquela ingrediente. coisa, tipo, tu tá com um salão lá com 5 pessoas, de repente chegou todo mundo junto, os 5 não vão dar conta de atender 20 mesas. E aí tu tem só 10 cardápios físicos, às vezes, não dá. Não, então é uma coisa, mas foi uma ótima resposta. Não, né? e muito legal isso. Real. Porque assim, ó, a gente tem visto, principalmente a galera que a gente conversa aqui, etc., que não é que tem o novo, que eu tenho que excluir o antigo. Isso. Entende? Exato. Em relação a tudo, a gente conversou com o Elton ele aqui, da Felite, e a gente perguntou pra ele sobre os carros elétricos. Ele falou, cara, não é que o carro elétrico vai acabar com a combustão. Tu vai ver se pra ti um carro elétrico faz sentido ou um carro a combustão faz sentido. E é muito legal isso, porque assim, ó, eu acho muito legal o QR Code, porque é rápido, etc. E às vezes tu só quer pegar alguma coisa, não quer conversar realmente, etc. Só que daí eu vejo, por exemplo, meus pais quando saem, cara, se tu botar o QR Code ali, a experiência você foi, entendeu? Cadê o garçom que não veio atender? Ele não entende nada, sabe? E muito legal. E eu vejo que ele percebe isso quando ele traz um tablet que é meio que a junção dos dois, entendeu? Exatamente. Sabe, uma pegada muito legal. A gente tem os 3 formatos, né? O QR Code, tem o tablet na mesa, tem o catálogo físico e tem o garçom que pode tirar pedido pelo aplicativo. Né? E como cria o hábito também, né? Quando tu tem no restaurante, tipo, o Costa ali, vai até comentei com ele na entrevista. Como eu já criei o hábito de procurar no tablet ali também, eu chego com vocês também, a parceria, né? Enfim, sim, o Wagner é parceiro. Como eu crio o hábito, mas eu chego no sushi, procuro no tablet. Cadê o tablet? Não é. Mas isso é cultura, é que nem cultura, tipo, poxa, não vamos pedir pelo site de delivery. O cliente quer me ligar no telefone e pedir no WhatsApp. Beleza? Mas bota um cupom de desconto lá, bota um programa de fidelidade se ele pedir pelo site pra ver se ele não vai. Cara, isso é incentivo, isso aí, né? Tu sabe e a cultura, né? Educação ali do próprio cliente. Que uma vez a gente conversou com o Guilherme do Delivery Munch, e o Guilherme falou assim, ó, que o principal concorrente dele era o telefone. Sim. Entende? Que não era, por exemplo, o concorrente do sei lá, o iFood ou o que for ali. Era o cara pegar e dizer, não, ligar e não fazer pelo aplicativo. Exato. E realmente, cara, tu pega um modelo mais tradicional, ou tu dá incentivo, que vai ser um cupom, uma telegrátis, sei lá o que for, ou senão o cara vai ligar, né? Então tipo, não é todo mundo que vai se adaptar. E ele tendo opção, daqui a pouco não é na primeira, não é na segunda, mas na quarta vez ele vai aderir. E quando ele adere, pra ele é mais fácil, porque ele não precisa ficar ligando, encontrando linha ocupada ou esperando o atendente se liberar pra responder, ele já pediu na hora, né? Isso tudo agiliza e pro restaurante da mesma forma. Sabe o que eu acho mais legal? É tu entender em que nível tá o teu pedido. Se ele tá sendo preparado ou se ele já saiu, etc. Sim. Porque tu não tem essa no telefone, tu não tinha essa. Às vezes o cara fala, já vai aí, demora 2 horas, tu não sabe se o cara daqui a pouco, quando vem, ele nem anotou, entendeu? O que acontecia antigamente, né? Agora com o robô ele já te avisa, tem produção, avisa, né? entregador seu pra entrega. Arrume a mesa. Arrume a mesa, estamos chegando aí. Pô, isso eu acho muito legal, cara. Vamos ligar e aí, pô, o cara não anotou o pedido, pô, ferrou. Você não tava, viu? Já saiu daí, meu pedido eu pedi não sei quanto tempo, né? Cara, as coisas vão mudando e é massa. Tem operações, até pra aproveitar esse gancho, que eu chegava assim, o cara tinha 4 pessoas pra dentro do telefone, cara. Mas o custo disso, cara. Era um custo louco, assim, e mesmo assim tinha linha ocupada, cliente que não conseguia pedir. Hoje a gente tem um robô no WhatsApp que atende todo mundo, 24 horas, ao mesmo tempo. O robô com IA? Com IA também, e aí, o lojista pode personalizar ele pra falar da forma que ele quiser, né? Ele atende todo mundo ali, cara. 24 horas, né? Então ele é um operador que tá sempre trabalhando. E aí faz pedido no site, ele lembra do dia do teu aniversário, quantos pontos você tem, a pedido de satisfação. Legal, tudo integrado junto com o WhatsApp, né? Então, uma tendência é aumentar o uso de IA dentro da plataforma, né? Cara, e mantém o viés da fidelização, né?
Com certeza. Que era o viés de onde surge o negócio. Da onde básico, surge, a base né? do negócio, né? A gente fideliza tanto no delivery quanto no local. A ideia sempre foi descentralizar as informações, porque o lojista não adianta nada tu ter dado e não analisar. Não gera atitude, Real. né? Real. Então, cada vez mais a gente vai profissionalizar a plataforma para gerar insights, né? Porque hoje, às vezes, o lojista não para criar uma campanha e disparar para um público que ele pode criar personalizado dentro da plataforma. A plataforma deve começar a fazer isso por ele, né? Então, é uma tendência de otimizar processo, otimizar fluxo, né? Tanto custo, não é tirar as pessoas ali de atender o telefone, não, é realocar, de repente, essa pessoa para gerir um salão ou fazer outra função aqui dentro que vai agregar mais valor, né? Do que uma tarefa mais repetitiva ali. E aí entra o ponto, né? A pessoa pergunta, mas como que a IA vai entrar no restaurante? Cara, desse modo. Né? Exatamente. Isso é um modo, tipo, Sim. tá, mas a IA vai fazer... Claro que vai. É legal né? isso, porque Entendeu? quem tá fora acha, quando fala, porque a IA vai não sei o que, pensa assim, ó, um troço Meu meio, Deus. meio Jacksons, assim, Vai sabe? ter um robô Que- aqui que- fazendo que, tipo, hambúrguer. Não, velho. Mano, não, vai ser nas pequenas coisas do dia a dia, entendeu? Que muitas Começa por vezes aí. tu nem vai estar sabendo que é uma Sim. IA que tá trabalhando ali, sabe? Dizem que a IA vem agora como veio a internet, né? Como veio o telefone também, como eu comentei há 15 anos atrás e não tinha internet no ponto de venda. Sim. Né? Não tinha smartphone. Era telefone de jogo de cobrinha, era aquela coisa, teclado no telefone, né? O Nokia. Isso aí foi em 15 anos que mudou tudo. A pandemia, ela encurtou muito esse tempo também, Verdade. então ela acelerou muito a Aceleração foi muito rápida, digitalização. E a inteligência artificial já é uma loucura hoje em dia. Você se pensa daqui 10, 15 anos. Então, de fato, vai ser. Mas é bem isso aí, cara. Cacá, é nas pequenas coisas. É aqui e ali, mas a gente vai agregando valor, vai gerando insight na plataforma, vai gerando um atendente virtual. Não é para tirar a pessoa, Sim. mas sim fazer funções Facilitar. que a gente consegue automatizar, né? Sim. A própria indústria funciona assim, Cara, né? é- Tu vai é o otimizando o processo. E assim, o pessoal fala, né, desde que muda muito, porque tal coisa vai tirar emprego. Cara, o que eu penso sempre? Eu vejo como uma oportunidade de ser algo que tu se adapte àquilo ali, ou que daqui a pouco tu se especialize naquilo ali, e tu tem um mercado crescente. Exatamente. Entende? Sabe? E sempre vai ter alguém por trás lá Sempre da vai ter. máquina para operar Precisa, ou para precisa, codar uma IA, claro por que exemplo. precisa. Pra dar um enter. Ou um pensamento, né? Pensamento, uma ideia. Porque a grande diferença, esses dias tive uma palestra também, fala da era jurássica, né? Aquela coisa toda. E o lance do humano perante aos outros seres vivos no planeta, né? É que a gente tem o bem e o mal, né, cara? E a gente tem a criatividade aqui, que é difícil uma máquina conseguir isso aí, fazer né? o imprevisível que o ser humano faz. Faz. E é esse imprevisível que nos faz ser tão únicos, né? Não, a gente brinca, né? Que assim, ó, a IA, ela pode pensar, ela pode criar, mas é algo que alguém já fez, porque alguém alimentou ela com aquilo ali. Exato. Entende? Pra ela te dar aquilo ali, de algum lugar partiu, algum entendeu? lugar Partiu do partiu. humano. Não, mas essa parte é massa, tu falou do imprevisível do humano, né, cara? É essa parte que nos faz diferente, é a parte criativa, né? Sim. Que, por exemplo, uma crise, tu tira sei lá, tu inventa um negócio, daqui a pouco bota tablet, daqui a pouco o pessoa usar, copia de outro lugar, junta e entendeu? Mas massa. Paulo, massa. já Todo tempo, né? passamos do tempo, mas Sempre a gente assim, precisa cara. ir pro História. nosso bate-bola, que é assim, ó, eu vou começar leve, porque o cara é com o nosso conhecido, né? Não vamos judiar, etc. Cara, café ou chimarrão? Café. Café. Cara, eu desconheço um empreendedor que não tome café. Cara, na aula, eu abro o primeiro semestre falando assim, ó. Se tu não é viciado em café ainda, é porque a tua vida não tem problema suficiente. Eu abro a primeira aula falando isso, cara. Não existe. Então vamos pra outra. E eu acho que você tem a resposta também. Coisas mais tradicionais ou reinventar? Eu gosto muito de reinventar, acho que o novo é sempre uma releitura, mas eu tenho um perfil bem tradicional, assim, eu gosto de coisa antiga, coisa velha, mas ao mesmo tempo gosto muito de coisa nova, então é trazer o novo sem ser tão novo, né? Acho que o novo, quando ele é muito novo, ele não consegue ser aceito pelo tradicional, ou que não é tão novo, né? Uma pergunta que eu tô no meio do caminho. Ao mesmo tempo, eu tenho uma empresa de tecnologia, né? Mas a minha área não é desenvolvimento, a minha área é pessoas, né? Vendas e equipe, né? Mas eu fico um pouco dividido, assim, ao mesmo tempo que eu gosto da tecnologia, gosto do novo, eu também sou apegado às raízes, né? Acho que é o tradicional ali, porque, cara, tu vê o mesmo programa de fidelidade aí, cara, surgiu na era mercantil. Sabe como é que funcionava? Tu comprava arroz e eu tinha ovelha. E a gente se trocava e se vendia e tu ganhava uma moeda de cobre. Se tu juntasse 10 moedas de cobre, tu ganhava uma ovelha. É o mesmo cartãozinho de papel que tu ganha pizza. Só que a gente digitalizou isso, né? Então é um negócio que é tradicional. Sim.
só que ele não é mais um cartão que tu perde e esquece, ele não é mais uma moeda de cobre que também nem se tem, não se encontra mais, e é um ponto digital. Então, é mais ou menos isso que o novo com o tradicional. né? Exatamente. Cara, modelo de trabalho, presencial ou online? É difícil essa pergunta também. Hoje a gente atua num modelo praticamente online, né? À distância, embora a gente tenha o presencial, assim. Mas eu tenho gostado muito, e a equipe também, por ter essa flexibilização, né? Tu consegue não perder tanto tempo se deslocando ou tendo que ir para um trabalho, mas ao mesmo tempo a gente perde muito da cultura e do engajamento de estar dentro, né? Agora, isso aí. Como manter a cultura organizacional da empresa viva, ativa, no modelo online e híbrido? A gente trabalha muito com os rituais, né? Então, as equipes têm reuniões diárias, semanais, mensais. Isso traz retorno, traz engajamento, traz comunicação. Final do ano a gente conseguiu fazer uma confraternização. É difícil juntar todo mundo, né? Até porque tem gente que mora em outros estados e cidades aí. Mas a gente está se virando nisso. A gente olha para a parte de desenvolvimento, já é mais tradicional se trabalhar dessa maneira, né? Em home. Já quando a gente fala em vendas é um pouco mais difícil, porque tu não tem aquele sino batendo, o outro fechando do teu lado, né? Esse tipo de... Aquela motivação das equipes ali. Mas é algo que a gente tem que cuidar muito, né? E eu acredito muito num meio termo, assim. Provavelmente a gente deva voltar a operar com mais momentos físicos ou de encontro, porque, enfim, tem coisa que, cara, acontece aqui. É um de frente pro outro, que às vezes não vai acontecer num telefone, numa chamada mais fria, né? Que a gente não tenha tanto contato. Então, eu acredito muito num modelo híbrido que possa funcionar, porque antes, presencialmente, a gente não conseguiria estar efetivando ou trazendo pessoas com um excelente potencial que estão em outros estados e cidades do país. Isso é verdade. Isso nos permite, é uma abertura absurda, né? O nosso modelo de canais é assim, daqui a pouco a gente está expandindo para outros países, que também a gente imagina, vai ser dessa forma. Eu não vou conseguir estar lá em Budapeste, sei lá, né? Ou na Inglaterra, por exemplo. A gente vai ter que trabalhar assim. Mas acredito muito no formato híbrido, sabe? Show de bola. Vai mais ou menos por aí a próxima pergunta. Como tu imagina a empresa daqui a 10 anos? Pensando que hoje já tem 2.000 clientes e daqui a 10 anos, como tu imagina? Só tem 15 anos sem empresa. A gente vem crescendo, né? O planejamento. E o tempo de crescimento, né? Se não dobrando, né? Deixa eu sonhar, deixa eu sonhar. É, mais ou menos isso. A gente tem uma previsão de estar com mais de 10 mil lojas aí, né? Então, nos próximos 3 anos... A gente tá falando de 500%. Então, né? 2.000 para 10.000 é 500% de crescimento. É, por aí, cara. A gente tá tem essa estimativa. O céu é o limite, né, pessoal? Tudo pode acontecer, a gente não sabe, né? Mas pela nossa estimativa, com base histórica, provavelmente a gente esteja nesse patamar aí. Não vai levar 10, vai levar um pouco menos aí. Mas a gente quer estar bem, quer estar bem mais forte, atendendo muito mais e tendo muito mais tecnologia, né? Muito mais serviço, time e tudo aí. Cara, essa nem tava, mas eu quero saber. Porque me surgiu agora, que é o seguinte. O que é mais difícil? Empreender ou ser pai? Gente, cara, o que tem mais responsabilidade? Porque se falar que é mais difícil ser pai, daqui a pouco os filhos em casa também vão ficar meio assim, né? Tu é amigo do Narela, né? Mas também Não, mas sabe que eu sou bem sincero até, cara. Eu acho que eu fui um abençoado, né? Eu tenho um casal e meus filhos nunca me deram trabalho. Eu não consegui dar um tapa na bunda do meu filho. Às vezes eu digo, pô, você tem que aprontar algum, porque tá, Se a vocês Loi- estão muito erradinhos. Se a loja fosse tão tranquila quando os filhos estavam com a Tava calma, ótimo, coisa. né? Eu acho que a empresa ela é um organismo bem maior, né? É bem mais vivo, assim, porque a gente não trata de uma pessoa ou duas Pô, isso é pessoas. verdade, cara. A gente tá tratando de dezenas de pessoas, de centenas de pessoas, de milhares de lojistas. E hoje a gente tá indo o quê para... Deve estar em torno de uns 3 a 5 milhões de pessoas, 3 milhões e meio de usuários que já usaram a nossa tecnologia. Pô, imagina. Então é muita gente que tem interação, é um complexo, né? Que envolve diversos fatores, diversas variáveis, né? Não tirando o mérito dos meus filhos por serem ótimos filhos, né? Mas eu acho que é mais difícil empreender aí. É aquela coisa, até tava batendo um papo esses dias e que ninguém ensina a gente a ganhar dinheiro e a ser pai, né? E a gente vai aprendendo, né? Eu não sabia trocar uma fralda, fui lá e aprendi. Eu não sabia faturar, fui lá e aprendi, né? Mas eu acho que, na minha experiência, sim, foi mais difícil a parte de trabalhar mesmo, cara. Empreender é muita gente, é muito fator aleatório, né? Que sai da tua ossada, sai do teu conhecimento, né? Mas eu sou um abençoado pelas crianças. Por quê? Porque não entraram na adolescência ainda. Não, Davi. Não, tá ouvindo? começou Nós a vamos coisa. sentar no fundão agora, Davi. Não começou aquela coisa de pai e empresta o carro. Nós vamos no fundão. Não, mas acho que a conversação, né? A conversa
espaço sempre aberto show, ali. show. É isso daí. Mas que Não, massa. e se o cara muito bom. gere aí 2.000 restaurantes, conversa com não sei quantas mil pessoas, pô, não vai conseguir conversar com 2 em casa, né? isso aí, É o né? mínimo de gestão Vai de se pessoas, virar, né? É o mínimo, né? Não, a gente conversa muito, tem uma mente, uma conversa muito aberta. Esse dia eu fiz uma live, quando o primeiro que entrou era ele lá. Disse, pô, massa. isso é legal. Esse tipo de realização que a gente tem, né? Empreender é muita porrada, né, pessoal? A gente não ganha carinho, não ganha abraço. Ninguém liga pra dizer obrigado, é só pra ele ter que cobrar alguma coisa, né? Então é mais ou menos por aí, tem que ser muito forte ali pra Cara, empreender mesmo. eu, assim, Muito ó, bom, cara. só... Legal. Bah, Daniel, demais, cara, te agradecer, assim, absurdamente. Por mais que a gente conheça alguns convidados que vêm aqui, etc. Mas a gente, dia a dia, não entra, né, nesses assuntos, etc. Entende daqui a pouco até mesmo o pai que tem por trás disso, né? O empreendedor, etc. E como tudo aquilo que eu via lá atrás, assim, pô, criou o povo, criou isso, criou aquilo, tá trabalhando nisso, será que foi ele que criou? Será que não foi, etc. E a gente vê na realização hoje de um negócio, cara, só em estar em todos os estados do Brasil e pensando num voo internacional já é um troço muito legal. Eu queria te agradecer imensamente. A gente sabe o quanto é corrida uma agenda do empreendedor e dizer que, cara, muito obrigado. Tenho certeza que quem tá em casa curtiu muito, teve um aprendizado. E mais que isso, né? Uma conversa leve. Tranquilo de conversar. Leve, tranquila, que é o que a gente gosta e quem tá em casa gosta também, André. Obrigado. Estamos sempre à disposição, tanto a Anf quanto a Faculdade de Administração, quanto a Nova Anf. E, cara, obrigado, e é só isso que a gente tem pra te dizer. Valeu mesmo. Eu que agradeço, né, pessoal? Fazia horas que eu queria vir aí dar um papo, né? Mais por ser daqui, né? Na Anf já estive ali também. Pessoal do desenvolvimento, algumas palestras de motivação, né? O pessoal traz pra saber sobre empreendedorismo. Às vezes eu posso até desmotivar o pessoal, porque não é aquela figura linda que aparece, né? Mas se vier fácil, cara, desconfia, meu. Porque vai fácil também, né? Então, é muito trabalho, prazerzaço aí, né? Vocês dois, a gente já se conhece, ama o cara, é bem isso. Às vezes não sabe o que tá fazendo na prática, não se vê há tanto tempo. E precisando de mim, tamo aí. Prazer tá aí, sucesso. E vamos que vamos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Realmente, a gente volta a tomar uma cerveja junto, mas nunca conversamos sobre os negócios e tal. Mas, cara, muito bom conversar contigo. Bom ter ver aí também. E então, Alberto chega sempre aí, tá em casa. Show de bola. Né, tamo junto. Vamos marcar uma cerveja agora também. Parabéns pela iniciativa aí, né? Fiquei feliz de conhecer a nova estrutura aí. Pô, muito legal. E aí, Paulinho, feito? Muito bom. Top? Bora. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Valeu! Valeu.